Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Augusto e vou fazer uma breve apresentação da análise econômica do período de 1974 a 1985. Algumas características gerais do período é um governo militar que recorre à criação do segundo PND para tentar manter altas taxas de crescimento econômico e legitimar o poder. Abertura política lenta e gradual, como dizia o então presidente da época, Ernesto Geisel. Investimentos públicos nas indústrias de base e bens intermediários, caracterizados por longos períodos de maturação do investimento, o que significa que a iniciativa privada não estava tão motivada assim em fazer estes investimentos. Então, cabia à iniciativa pública fazê-los. Financiamento através de crédito privado externo, política monetária e fiscal expansionistas, não havendo correção para ajustar as contas públicas, anos finais do período marcados por hiperinflação e baixo crescimento. Então, é lançado o segundo PND, né? O início de um sonho. Até então, era a maior e mais ousada iniciativa do nacional desenvolvimentismo. O objetivo era o quê? Concluir o PSI brasileiro que havia começado lá em 1930 com Getúlio Vargas. O segundo PND, como eu disse anteriormente, tinha o foco na indústria de bens de capital e o objetivo era o quê? Dar maior complexidade para a indústria brasileira. O início do plano estava dando relativamente certo, havia crescimento econômico. Em 1974, nós vemos um crescimento ali de 8,2% do PIB. Em 1976, o crescimento de 10,3%. A inflação estava em patamares relativamente elevados, porém, nós não vemos uma grande oscilação na variação percentual do período. Então, de certa forma, ainda estava controlada. O problema foi em 1979 ali, com o segundo choque do petróleo, que fez ocorrer uma elevação um pouco fora de curva. A produção de energia elétrica, que era uma das metas do plano, estava aumentando, como nós podemos ver na tabela. E aí, então, como uma capa do jornal da época dizia, ninguém mais segura esse país, porque agora vai. O problema é que ninguém segurou, ele acabou caindo. Houve o segundo choque do petróleo em 1979, que fez com que o barril de petróleo de 10 dólares passasse para algo em torno de 30 dólares para mais. Aumento da taxa de juros internacional em decorrência do alto endividamento externo de outros países e, em consonância a isso, estes países não conseguiram honrar com suas dívidas. E recessão dos países ricos. Pois então, meus amigos, com o cenário econômico externo e interno desfavoráveis, o segundo PND chega ao seu esgotamento. Ritmo de crescimento ruim, alguns anos com variação percentual do PIB negativa, como nós podemos ver em 1981, com menos 4,3, e em 1983, com menos 2,9. Inflação aumenta, atingindo patamares que caracterizam hiperinflação. Por exemplo, de 74 a 78, como havíamos visto, a inflação estava relativamente controlada, porém, a partir de 1980, aí ninguém segura mais. A acumulação de déficits cada vez maiores na balança de pagamentos, podemos ver em 74 e 75 déficits, porém déficits pequenos. A partir de 79 e 80, nós vemos estes números negativos com maior recorrência, e em 1982 passa dos 8 bilhões o déficit acumulado do ano. O legado do período: alto endividamento externo, escassez de reservas internacionais, inflação acima de 200% ao ano, necessidade de ajustes na política fiscal e monetária para recuperar os desequilíbrios econômicos. Além disso, crescimento sem desenvolvimento e aumento da desigualdade de renda. Como o então ministro do Planejamento da época, Delfim Neto, dizia, primeiro o bolo cresce, depois nós dividimos. Ele dizia isso para tentar justificar este aumento da desigualdade de renda. O problema é que o bolo nem cresceu tanto assim e o que cresceu não foi dividido. Bem, essa é a apresentação do nosso período. Gostaria de agradecer a todos. Forte abraço e até a próxima.